Oi, pessoal, tudo bom? Eu tô meio sumida, né? Nunca mais consegui fazer um vídeo pra vocês. É que eu tava num congresso em São Paulo e por isso minha ausência, mas essa semana eu vou tentar fazer vídeos diários pra vocês. Então, quem quiser compartilhar, quem quiser comentar, tirar dúvidas e me dar ideias de temas pra vídeos também, tá? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o exame laboratorial, exame de sangue. É uma das áreas que eu mais amo estudar, então eu estudo muito exame laboratorial e eu queria falar um pouquinho, compartilhar o que eu penso a respeito do exame, certo? Bom, primeira coisa que eu quero abrir a cabeça de vocês é para aquela análise do valor de referência. Então, a grande maioria das pessoas e a grande maioria dos profissionais de saúde, eles se baseiam por aquela faixa de normalidade. Mas, imagina, tem exames que se você olhar lá, eles botam de 1 a 300 está normal. Será que quem está com 1 e quem está com 300 tá realmente igual? Não. Então, a gente não pode se basear por faixa de normalidade de laboratório. Então, cabe ao profissional de saúde avaliar dentro daquela faixa qual o valor perfeito, o parâmetro ideal para que os pacientes se encontrem. Dentro daquela faixa de normalidade, a gente tem o valor perfeito, que é onde eu quero que todos os pacientes cheguem. Então, eu deixo claro para eles o que está errado e o que a gente tem que alcançar. Então, eu vou dar alguns exemplos, tá? Vitaminas e minerais. Então, as vitaminas e minerais, o ideal é que eles sempre estejam no valor superior de normalidade, porque as vitaminas vão ser importantes para uma série de funções no nosso organismo, como melhora de energia, melhora de disposição, melhora da sua unha, do seu cabelo, do seu olho, para evitar que você tenha fadiga no olho, para evitar que você tenha aquele olho seco, para sua visão ficar boa 100%, para você emagrecer, ter libido. Então, isso, as vitaminas sempre tem que estar no valor superior. Hormônio vai depender do hormônio. Então, a testosterona, a gente sempre quer que ela esteja no valor superior também. Porque a testosterona é um hormônio que vai ter uma série de funções para melhora de ganho de massa muscular, melhora de força, melhora de libido. E geralmente a gente pega mulher que toma anticoncepcional, então nem se fala, a mulher fica muito abaixo do valor de normalidade. Então, dependendo do laboratório, o valor de normalidade que eles colocam lá é de 2 a 23 de testosterona livre para a mulher. Eu pego o paciente que está menos que 1, sendo que o ideal seria estar perto de 23, justamente para a mulher ter um ganho de massa muscular, a mulher ter um aumento de força e de disposição. Então, hormônios como progesterona, estrógeno, estradiol, o DEA, são hormônios que a gente sempre avalia, a gente também sempre busca que a gente se encontre no valor ideal. Outra coisa é colesterol, o perfil completo de colesterol. E a grande maioria das pessoas só vai olhar lá, colesterol total, HDL e LDL. Bom, tá dentro da faixa, tá ótimo, não é assim que funciona. O que a gente tem que aprender a fazer são relações, que vale muito mais do que um único valor isolado. Então, vamos supor, a gente mede colesterol total sobre HDL, e aí a gente tem um valor ideal para a gente estar. Colesterol total sobre triglicerídeo, é outra regrinha que a gente faz, é o valor ideal que a gente tem que buscar estar. LDL sobre HDL. Então, a gente faz essas medições, que é um valor muito melhor para a gente estar levando em consideração do que a gente olhar o valor isolado apenas de um item. Outra coisa interessante é a apoproteína A e a apoproteína B, que são marcadores também de doença cardíaca. A gente faz a relação de ApoB sobre ApoA. Então, essas relações, até para a gente analisar como é que está a conversão de estrógeno para testosterona, a gente calcula o grau de aromatase. Então, muito mais do que simplesmente pegar um exame e estar avaliando aqueles valores, é a gente fazer as interconexões de um exame com o outro. E isso requer tempo. Não dá para você sentar numa consulta, como eu vejo por aí, e o médico só vai marcando um xizinho como se estivesse tudo bem. Não é assim que funciona. Então, olhar exame de sangue é uma coisa que tem que ser realmente feita com calma. Porque, às vezes, um problema na tireoide está relacionado a uma baixa de vitamina D, a uma baixa de selênio, a uma baixa de iodo, e está tudo conectado. Então, se o médico ou o profissional de saúde está olhando seu exame correndo e não está olhando e já te passa um remédio, que é o que eu vejo por aí, tem muita coisa errada. Então, outra coisa também que eu queria falar é aquele exame básico que eu vejo. Aí a pessoa chega pra mim, Vanessa, acabei de fazer um check-up, fiz o exame completo. Quando eu pego o exame do paciente, ele fez glicemia, hemograma, colesterol total e TSH, achando que isso é um exame completo. Um exame completo é muito mais que isso. A gente precisa avaliar todas as vitaminas, todos os hormônios,
toda a questão da tireoide bem detalhada. Risco de doença cardíaca tem mais de 22 marcadores para a gente estar avaliando, não é simplesmente colesterol e HDL e LDL. Insulina a gente tem que dosar, hemoglobina glicada, ROMA-IR. Então, assim, é uma coisa muito mais detalhada do que simplesmente aquele exame de sangue básico que a gente vê. Bom, então hoje, né, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, era essa ideia, abrir a cabeça de vocês para esse exame de sangue, que ele tem que ser realmente mais detalhado, ele não pode ser essa coisa básica que eu vejo por aí. E espero que vocês tenham gostado, podem comentar aqui qualquer dúvida, que eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Um beijo, gente, boa semana!